Olá, pessoal! Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Hoje, 11 de agosto de 2022, o dia que nós comemoramos, né, Cássio Zen? O dia do advogado. Parabéns, meu amigo. Parabéns a todos os advogados, advogadas que fazem por merecer cada instante dessa tão brilhante carreira, né, Cássio? Com desafios, com assim, situações diferenciadas, mas vou te dizer, meu amigo, é aquela que me faz impulsionar mais cedo da cama, é aquela que me faz refletir, utilizar a minha criatividade da melhor maneira possível. E não tem como não admirar aquelas pessoas que, assim como eu, estão aí atuando junto à advocacia. E eu vou te passar a palavra, Cassuzen, porque vou dizer, todo mundo já estava com saudade, ninguém estava entendendo o que está acontecendo, porque o Inloco disse, gente, a gente só está reorganizando, mas tudo bem. Antes da gente findar a reorganização, a gente volta, tá ok, tá tudo certo, né, Cássio? Sim, sim. Vou encerrar minha fala e passar para o Cássio, porque o tema é muito legal, também como sempre, com aquela frase do Rui Barbosa, que nós devemos estremecer a justiça, viver no trabalho e não perder o ideal, não é mesmo, Cássio Zen? Jamais. Hoje, então, o primeiro recado, como a Janaína falou, não é que o Inloco tenha acabado, pelo contrário, a gente estava numa fase com muitos compromissos, a gente acabou tendo, uma semana não podia a Janaína, outra semana eu não podia, aí aconteceu de tudo, mas a gente espera que daqui a pouco tenham boas novidades aí a respeito do Inloco, né? Vem coisa boa aí, pessoal, acreditem, né? De modo algum a gente não Não, pensa em acabar, de não, modo, jamais, né, Cássio Zen? pelo contrário, né? O Inloco está aí. E hoje é 11 de agosto, um dia, claro, celebrado por várias razões, criação dos cursos jurídicos no Brasil. E aí a Sim. gente lembra a importância fundamental, né, antes da gente ir para o tema de hoje, a importância fundamental da profissão jurídica, a importância fundamental do respeito à Constituição, ao Estado de Direito, configurado aqui, democrático, a importância que foi a criação dos cursos jurídicos no Brasil foi muito grande, porque a gente passou a ter um pensamento jurídico nacional, a gente começou a ter a construção de um direito propriamente nacional. Foi a Sim, partir daí, né? A gente exatamente. teve uma Constituição Imperial que foi de 1824, e aí em 1827 a gente começou a ter o pensamento jurídico aqui, nacional, com professores, ok, que vinham de uma formação essencialmente portuguesa e francesa, Sim. mas que aos poucos começou a ter sementes, como que a nossa querida Janaína falou agora, do Rui Barbosa, por exemplo. E aí ele foi o grande semeador da Constituição de 1891, Sim. e aí a gente teve quantos enormes juristas, e isso em todas as áreas do direito, né? A gente teve quanto desenvolvimento no direito do trabalho, quanto Sim. desenvolvimento no direito criminal, no direito internacional, né? Título de curiosidade, a primeira cátedra que se abriu naquele decreto do 11 de agosto de 1827 foi justamente a cátedra que era numa cadeira só, de Direito das Gentes, Olha aí. Filosofia do Direito e Direito Canônico. Aí. Direito das Gentes era justamente o direito internacional. E essa cátedra, vejam só, ela se mantém de pé até hoje. Ela ainda existe na USP, Que na legal. titularidade, professor titular de Direito Internacional Público, no caso, o sucessor de Direito das Gentes, né? E existe até hoje. Há um professor que, inclusive, me é talvez um dos professores mais queridos que eu já tive, né? O professor Paulo Casella, lá na Universidade Que de São Paulo. legal, Cássio. Então, há uma história, né? Então, hoje, quando, por exemplo, o pessoal vai estar olhando nos jornais, se celebra 11 de agosto, os atos agora na Faculdade de Direito,
a gente tem uma história por detrás daquele prédio, por detrás Sim. daquela faculdade, que se mistura muito com a história do Brasil. Em momentos bons, em momentos ruins, a faculdade sempre esteve por lá, fazendo coisas certas, às vezes coisas erradas, diga-se de É, passagem, né? Mas é por isso que faz parte da história, né? E a história é importante a gente pensar o que acontece, o que aconteceu, olhar para o futuro, é sempre a gente sempre vê a importância dos cursos jurídicos no Brasil sim. nisso daí tudo, dentro da Constituição, dentro de uma esfera democrática. Mas, bom, vamos para o nosso tema particular, porque hoje não dava para fazer um 11 de agosto sem a gente falar do É, 11 de agosto, né? É, então, pessoal, o que aconteceu faz pouquíssimo tempo, né? No dia 31 de julho, ou seja, essa semana agora, pouquíssimo tempo atrás, o então líder da organização terrorista Al-Qaeda, o senhor Ayman Mohammed Rabi al-Zawahiri, conhecido como al-Zawahiri, ele foi morto em um ataque com drones pelos nossa, Estados Unidos. Então a gente tem vários desdobramentos nisso daí que a gente poderia discutir hoje. Primeiro, quem nossa, foi Ayman al-Zawahiri? Ele foi de formação técnica, digamos, um médico, né, formado pela Universidade do Cairo, e durante a vida estudantil dele, um pouquinho em sequência, ele começou a se envolver com alguns movimentos jihadistas do Egito. Ele fundou a Jihad Islâmica Egípcia, que fez uma série de atentados contra o então presidente do Egito, né, o Salat, salvo engano. Foi assassinado esse presidente do Egito. Ele chegou a ser preso por um tempo, foi solto, e depois ele foi para o Afeganistão, década de 80, para se juntar e participar dos Mujahedin. E os Mujahedin eram quem? Eram grupos de guerrilheiros que estavam ali lutando contra a ocupação soviética no Afeganistão, né? Financiado, algumas pessoas dizem pelos Estados Unidos, algumas pessoas dizem pelo Paquistão, algumas pessoas dizem pela Arábia Saudita, né? Mas esses grupos acabaram sendo a raiz, de um lado, do Talibã, estudantes, né? A ideia do Talib, a palavra Talib é estudo em árabe, Talibã é estudante, né? Pense, o pessoal fala tão mal de estudante aqui no Brasil, o significado de estudante em árabe até hoje fica uma coisa meio complicada para a gente falar, né? Quando o sujeito fala que estuda árabe, ele usa a palavra talib, todo mundo que não fala árabe pensa, meu Deus, o cara tá falando que é talibã. Não, ele é talibã porque a palavra significa estudante, né? Mas existe, claro, um movimento que se autodenomina hoje como Emirado Islâmico do Afeganistão, né, que é o Talibã. Não no sentido de estudante, mas no sentido de um grupo, uma organização radical, extremamente radical, né? E aí nessa ida para o Afeganistão, o al-Zawahiri ele conheceu o Osama Bin Laden, né? E o Osama Bin Laden dispensa apresentação, todo mundo sabe quem foi, né? Todo mundo lembra o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, né? Todo mundo lembra disso. Agora, que poucas pessoas pensam é assim, o al-Zawahiri, enquanto o Osama Bin Laden, ele era talvez a imagem carismática, pelo menos do ponto de vista do grupo da Al-Qaeda, né? Ele era considerado alguém com uma certa aura de infalibilidade, uma aura de como se fosse um sujeito especial, um iluminado, quase um profeta, né? Porque no Islã eles consideram que o último e final profeta teria sido Mohammed. Então, um muçulmano dizer que houve um outro profeta depois de Mohammed seria considerado heresia, né? Então,
ele, apesar dele ter essa aura profética, digamos, para os seguidores da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden ele não se denominava um novo profeta, porque isso... Que tal se especializar no ramo imobiliário e começar a ganhar dinheiro de verdade? Então venha conhecer os cursos da Rede Sene de Negócios Imobiliários do Brasil e Escola CTPAR. Juntas, trabalhamos para que você tenha sucesso em sua carreira como corretor ou corretora de imóveis. Temos curso TTI técnico em transações imobiliárias, curso de avaliador de imóveis, curso de regularização de imóveis e processos imobiliários, curso de captação de bons imóveis, lei de zoneamento e leitura de guia amarela e diversos outros. E mais, a assessoria de A a Z na abertura de sua imobiliária. Entre em contato para saber mais. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. É uma sofisticação disso, né? Tiveram 3 casos emblemáticos de uso de drone em ataques direcionados. O primeiro foi um ataque que aconteceu na Arábia Saudita, em bases, em refinarias, melhor dizendo, refinarias de petróleo na Arábia Saudita, na região leste da Arábia Saudita. A maior instalação de petróleo do mundo foi atacada por pessoas supostamente ligadas a rebeldes do Iêmen, né? O Iêmen é um país que está em guerra civil ainda, e isso daí teria atrapalhado todo o ciclo de petróleo da Arábia Saudita, né? Então, ataque estratégico, econômico, usando drones. E aí, os Estados Unidos usou em 2 ocasiões diferentes drones para fazer ataques extremamente direcionados. O primeiro ataque, que foi o caso que a gente falou aqui no In Loco, foi quando o Qasem Soleimani, que era o grande líder da chamada Guarda Revolucionária Iraniana, uma das principais forças do governo do Irã, considerado terrorista pelos Estados Unidos, ele estava saindo do aeroporto em Bagdá, estava ao redor do aeroporto de Bagdá, no Iraque, e ele teria sido atingido por uma bomba direcionada por um drone, né? Então explodiu o sujeito. Matou, houve uma série de protestos, seja pelo Irã, porque, afinal de contas, foi um general iraniano que foi morto, um ídolo nacional do Irã, e também pelo Iraque, falando, ei, o que vocês estão fazendo no meu território? Porque uma das bases do direito internacional é a territorialidade. Cada país domina o seu território, faz e define, né, qualquer operação militar dentro do seu território tem que ser autorizado pelo governo, pelo país, né? E aí, isso daí é uma coisa extremamente complicada, mas morreu. E agora, o caso do Soleimani, do Al-Zawahiri, foi ainda mais preciso o ataque. Porque foi um ataque usando um drone com lâminas, supostamente. Lâminas. Então, o drone expandiu e ele tinha lâminas. Cortou, dilacerou o corpo do Al-Zawahiri, até onde se sabe. E aí a gente começa a pensar o quê? Não existe dispositivo ainda aplicável a esse tipo de arma, né? A gente tem um direito humanitário, que é o direito que lista quais são as armas que podem e não podem ser usadas durante uma guerra. E, via de regra, o direito humanitário é respeitado. Eles evitam desrespeitar aquilo. Por exemplo,
armas químicas? Quando acontece a condenação generalizada. Porque você tem medo que se eu usei arma química, daqui a pouco estão usando contra mim. Né? Arma nuclear. Eu vou ter medo de usar aquilo ali, porque daqui a pouco vão usar contra mim. Agora, essa arma ali, drone dilacerador, ela não está prevista. Ela não tem prescrição. Então, o direito internacional ele ainda está correndo atrás dessas armas. Tem uma previsão genérica que é você evitar usar munições que causem um sofrimento desnecessário. Então, por mais paradoxal que seja, não existe uma proibição de matar durante a guerra. Mas existe a proibição de matar com sofrimento exagerado. E aí se pergunta, era um monstro, o al-Zawahiri era uma pessoa terrível, não se está defendendo ele de modo algum, mas a morte pela qual ele passou talvez tenha sido com um sofrimento exagerado, sei lá, se ele foi picotado como uma máquina picotadora de papel, né? Pode ter causado um sofrimento imenso para ele. E é preocupante a gente pensar, está valendo isso agora na guerra? Né? É uma pergunta, está valendo isso daí agora? É uma arma que a gente vai aceitar que seja usado? Ou a gente vai dizer que esse tipo de arma não pode? É tão estranho falar sobre isso, né, Cássio? Porque a gente está falando sobre guerra, que é algo que por si só já é cruel, e as formas, né, de cometer assim homicídios na guerra, o que seria permitido e o que não, né? Que assim é algo, como diriam, sinistro, porque não tem como você conceber isso, né, de uma maneira plausível. Sim. Há pouco tempo atrás se criticava o possível uso pela Rússia na Ucrânia de armas termobáricas, que são aquelas armas que causam uma explosão em duas fases. A primeira fase ela retira o ar, ou ela afasta o ar, e a segunda ela encandece aquilo, ela inflama aquilo, então a pessoa acaba aspirando fogo. Ela respira e ao invés de vir o ar, vem o ar queimando, vem o ar pegando fogo, e aí a pessoa derrete por dentro. É um sofrimento brutal, é uma situação assim horrível. Que não existe previsão no direito internacional se é proibido ou não. Diretamente, pelo menos, não existe uma previsão explícita de armas termobáricas. Então, a gente precisa atualizar o direito humanitário para rever as regras do jogo. Por mais horrível que seja a guerra, até hoje não conseguiu se proibir. Né? Existe um tratado de 1928, o Tratado de Brian-Kellogg, que diz, olha, não vamos usar a guerra. Seremos pacifistas. 1928, assinado, entre outros, pelo Japão, pela Alemanha e pela Itália. Não foi respeitado. A guerra, infelizmente, ela faz parte da conduta dos estados na esfera internacional. Né? Infelizmente, os estados fazem guerra e os estados matam na guerra. Mas a gente precisa regulamentar isso daí. Porque do mesmo jeito que foi utilizado agora para matar o al-Zawahiri, foi usado para matar o Soleimani, daqui a pouco isso daqui está em arma civil, daqui a pouco isso aqui fica acessível, e aí o que impede, de repente, de grupos que estão lutando contra ditaduras, grupos que estão lutando por direito, ou oponentes políticos não podem acabar sendo vítimas de ataques com essas armas que podem cada vez mais serem autônomas, tomarem a decisão independente, estourar e matar uma pessoa. Então, é uma preocupação muito séria sobre o que o direito vai fazer com essas novas tecnologias letais. E é isso, pessoal. Coisa, né, Cássio? Olha, é aquela situação, né? A inteligência é usada para o bem e para o mal também, mas é surreal. Cássio, quero te agradecer mais uma vez, meu amigo. Nós estamos aqui, o Cássio, na luta pela advocacia. Corre para lá, corre para cá. O Cássio já vai entrar numa reunião, eu vou entrar em outra.
Então, galera, não se preocupem, nós só estamos reorganizando, repaginando, tem muita coisa legal. As nossas agendas não estavam batendo na realidade, eu e o Cássio, mas assim, não acabou. Nós estamos vindo com força total e com uma outra roupagem, não se preocupem. Vai ficar ainda melhor, né, Cássio? Sim. Semana que vem, então, contamos com vocês. Beijo bem grande a todos. Cássio, mais uma vez, parabéns pelo jurista e pelo advogado que você é. Até mais. Igualmente.